ti. Eu não tenho nada além, nada além de ti, mas nada além da promessa, da sua promessa. Eu não tenho nada, nada, eu não tenho nada. Se sentindo sozinho, coração cansado de clamar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. E teu choro não é em vão, seu Deus contigo está. E espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Oh, Deus, eu vim aqui só pra te dizer que minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além, nada além de ti, mas nada além da promessa, da sua promessa. Eu não tenho nada, nada, eu não tenho nada. Ó Deus, eu vim aqui Só pra te dizer que minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além, nada além de ti, mas nada além da promessa, da sua promessa. Eu não tenho nada, nada, eu não tenho nada. Aleluia. Só quem crê nas promessas do Senhor. Aplauda Ele nessa noite. Amém, queridos? Graças a Deus. Pode sentar um pouquinho. Muito feliz de estar aqui esta noite. Ficamos aí 2 anos de castigo. Lá na igreja a gente não ficou não. Lá o povo é meio... não deu para fechar. Mas Jesus é bom. Mas Deus guardou. Deus livrou. Deus mostrou a sua misericórdia. Estamos lá. Minha esposa não veio porque nós temos culto. Então a pastora Gisele está lá. O João também não veio. Ele está lá ajudando. Mas veio o Julinho e veio o Juliano. Amém, queridos? E hoje é encerramento de uma campanha aqui, né? Amém. Amém, queridos. Então convido você a abrir a palavra do Senhor em um texto bem conhecido que se encontra lá no livro de 2 Samuel, capítulo 12. Aleluia. Bendito e louvado é o nome santo do Senhor. Glorificado e exaltado é o teu nome, Senhor. Só o Senhor é Deus.
Só o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor. 2 Samuel capítulo 12. Nós vamos ler a partir do verso 15. 2 Samuel capítulo 12. A gente vai ler a partir do verso 15. Santo é o Senhor Jesus. É um texto bem conhecido. Você já leu. Se você não leu, você vai ler agora. Olha que bênção. E se você não leu e não ouviu, você vai ouvir agora e vai ler. Amém? Glória a Deus. Olha só, tudo bonitinho, fica de pé, né, na hora da palavra. Que bênção, né, irmão? Você está sentado por quê, então? Lá na igreja, lá, deixa o povo, sou mais bonzinho. Mas fica sentado, irmão. Eu até dorme quando eu tô pregando. Vocês não vão dormir não, hein? Vocês dormirem aqui, que lá eu deixo a luz apagada. Vocês dormirem aqui, ó, vou ficar bravo com vocês aí. 2 Samuel, capítulo 12, a gente vai ler a partir do verso 15. Diz assim a palavra do Senhor. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que vamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como pois diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu porém Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de veste, e entrou na casa do Senhor, e o adorou. Então veio em sua casa e pediu pão, e lhe puseram o pão e comeu. E disseram-lhe os seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança, se levantaste e comeste pão. E disse ele, aí eu quero que você preste bastante atenção. E disse ele: vivendo ainda a criança, eu jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadeça de mim, viva a criança. Porém agora ela é morta. Por que jejuarei eu agora? Poderei eu fazer mais ela voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Amém, queridos? Eu peço por favor agora para você fechar a sua Bíblia, você fechar o seu celular, e você também fechar os seus olhos. Vamos pedir para o Senhor falar conosco nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, nós te amamos, Senhor, e nós te rendemos graça por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Senhor, o Senhor é o motivo de nós estarmos aqui nesta noite, Senhor. Tu conheces, Senhor, os nossos corações, Senhor. Tu sabes, Senhor, o que nós temos passado, Senhor. Tu sabes, Senhor, o que nós temos vivido, Senhor. Tu sabes, Senhor, que os dias, Senhor, não têm sido fáceis, Senhor. Muitas vezes, Senhor, nos apresentamos com um sorriso no rosto, Senhor, mas lá dentro do nosso íntimo, Senhor, está chorando, Senhor. Sabe, Senhor, o Senhor conhece a cada um de nós, Senhor, que aqui estamos. E se nós estamos aqui nesta noite, Senhor, algo o Senhor pode ter certeza, é que nós te amamos, Senhor. E o nosso socorro vem do Senhor, e a nossa certeza é que o Senhor é um Deus que supre as nossas necessidades, e que a todo instante o Senhor nos surpreende, Pai. Então, Senhor, nesta noite eu te peço mais uma vez, que o Senhor venha, Senhor, ungir, Senhor, a cada um de nós, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, ungir este lugar, Senhor. Pai, que o Senhor venha, Senhor, nos revestir com a tua unção, com a tua graça, com o teu poder. E como diz a tua palavra, Senhor, nos envolve, Senhor, nesta noite, Senhor, com cordas e com laços de amor, porque nós precisamos muito do Senhor, Pai. E fala conosco, Senhor, de uma maneira simples, Pai, de uma maneira clara, Senhor, aonde nós possamos entender qual é o teu querer, qual é a tua vontade para as nossas vidas, Senhor.
Fala conosco, Senhor, porque o nosso desejo aqui, Senhor, é estar no centro da Tua vontade, Senhor, louvando e exaltando o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? O nosso Deus é um Deus bom, o nosso Deus é um Deus fiel, o nosso Deus é um Deus que tem cuidado de cada um de nós, que tem agido em favor das nossas vidas. Sabe, o nosso Deus é um Deus que cura, o nosso Deus é um Deus que Ele abre portas, o nosso Deus é um Deus que a todo instante Ele nos ensina. E se tem algo que me chama muita atenção, é quando o Senhor Ele nos ensina. Porque eu entendo, eu perdi meu pai muito cedo, mas eu tive uma mãe que é uma bênção. E eu lembro que todas as vezes que eu tinha dificuldades, e a gente era muito pobre, ela vinha com muito amor. E ela vinha com muita atenção, assim, ensinar. Mas o tempo que eu tive o meu pai por perto, eu lembro assim que ele foi um bom pai. Então ele tinha assim atenção, ele parava, ele ouvia, e ainda que com todas as dificuldades que ele tinha por conta do temperamento dele, mas ele vinha e ele ensinava. Então assim eu vejo o Senhor o tempo todo, né? Independente da nossa idade, independente do que nós somos, se somos filhos, se somos pais, se somos avós, eu entendo que se nós estamos ainda na face dessa terra, eu entendo que o Senhor tem um propósito ainda nas nossas vidas, e Ele quer nos ensinar, porque o Senhor não tem interesse em que nós tenhamos uma vida desgraçada e maldita, não. Tanto é que Ele falou que no mundo nós vamos ter lutas, nós vamos ter aflições, mas tem de bom ânimo. Então essa é a certeza que Ele não tem, né, prazer no nosso sofrimento. Fala, você até pode ter alguns problemas, mas tem de bom ânimo. Ou seja, alguns. Isso não quer dizer que nós vamos ficar uma vida inteira no problema, na luta, na dificuldade. Mas é um tempo. E talvez o Senhor Ele permite esse tempo para nos ensinar alguma coisa. E você sabe que o texto que nós acabamos de ler, pastor Alonso, ele fala muito sobre isso. Olha só, a Bíblia fala que Davi, é tão legal falar de Davi, principalmente como nós temos um psicólogo aqui no nosso meio, porque o Davi, quando a gente olha para o Davi, a gente olha para nós. A gente vê uma pessoa que passou por rejeição, e eu tenho certeza que aqui todos nós, em algum momento da nossa vida, nós passamos por rejeições. A gente vê um homem, né, que ele foi rotulado, que ele foi julgado, e quantas vezes na nossa vida nós somos rotulados, nós somos julgados. Nós vemos um homem que foi humilhado, né, um homem que foi rejeitado e um homem que passou por tantas lutas. Só que em meio a todas as lutas e todas as humilhações e todos os problemas que ele passou, assim como ele, nós também, como ele teve vitória, eu entendo que o Senhor Ele também tem dado vitória para nós. Eu entendo que o Senhor Ele tem agido em favor das nossas vidas. Então por isso que quando nós lemos, quando nós estudamos a história de Davi, a gente fala, olha só como ele se parece conosco. Uma pessoa que comete erros, como eu e você cometemos erros. Porque se nós achamos que nós somos mais crente que um e que outro, isso é um erro muito grande. Porque a diferença talvez do nosso irmão que comete um pecado que vem às claras, né, é que o dele vem à clara. Mas talvez aquilo que nós pecamos, né, talvez, né, não seja como pecado que não é moralmente aceito. Seria assim, pastor Abel? Né? Que tem pecados que a gente coloca nome, mas tem pecado que talvez é moralmente aceito, que a gente ouve até falar uma mentirinha branca, uma inveja boa, e sabemos que essas coisas não vêm da parte do Senhor. Então quando a gente vê a história de Davi, a gente vê um homem que passou por tantas situações como eu e como você. E olha só, a Bíblia fala que então Davi, ele vem conquistando, ele consegue superar a rejeição, ele consegue superar a inveja, ele consegue superar as dificuldades, as adversidades, e olha só, ele então se torna rei em Israel. Olha só que bênção, a promessa se cumpriu na vida dele. Tantas coisas aconteceram para tentar invalidar a promessa,
mas a promessa aconteceu, assim nas nossas vidas. Quantas promessas você já recebeu aqui nesse altar? Você já recebeu do homem, da mulher de Deus que pregou aqui, do pastor da igreja, sabe? E as promessas aconteceram na sua vida, e se não aconteceu, fica firme, porque vai acontecer, sabe, queridos? Então olha só, Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele vem num processo de crescimento, sabe, de tantos feitos, tantas coisas que ele fez, superou tantos problemas, tantas adversidades, até que chega um momento da vida dele que ele se encontra o quê? Cansado. Porque olha só, aonde ele ia, ele conquistava, ele tinha vitória, e aí ele fica então cansado. E aí eu quero chamar a sua atenção. Todas as vezes que nós estamos cansados, nós corremos riscos. Por quê? Quando às vezes que nós estamos cansados, nós não pensamos direito, sabe? A gente não fica, a nossa atenção não é 100%. E eu e você que servimos o Senhor, a nossa atenção tem que ser latente, a gente tem que estar ligado, porque existe um que quer a todo instante pegar uma falha nossa para nos acusar e para criar situações contra as nossas vidas. Davi estava tudo bem, estava tranquilo na vida dele, ele já era rei, já era conhecido, já era amado, já era rico, estava tranquilo. Então, diz a palavra do Senhor que tem uma batalha, então ele coloca o seu exército para ir, e ele tira o que? Um período sabático. Ele fala assim, vou ficar descansando. E olha só, porque ele estava cansadinho, ele estava cansado demais. Então diz a palavra do Senhor que Davi então ele começa a ficar observando para o canteiro do vizinho. Olha só, estava distraído, estava cansado. E detalhe, ele tinha um homem de Deus perto dele. Se ele tivesse entendido que ele estava sendo atacado, se ele tivesse conversado com o pastor Natan, provavelmente ele não teria cometido erro, provavelmente ele não teria pecado. Mas olha só, ele estava cansado. E nós somos humanos. Quem aqui é humano? Dá um glória a Deus aí. E humano faz coisa de humano. Olha só, humano faz coisa de humano. Davi então ele fica lá desejando aquilo que não é dele, Diego. Fica olhando. Provavelmente ele olhou um dia, ele olhou dois, porque o pecado é assim, ele seduz. Ele fica olhando, até que chega um momento que ele pede para um dos seus funcionários ir lá e chamar aquela mulher que não era a mulher dele. Olha só, ele estava cansado. E quando eles têm um encontro, o que acontece? Eles cometem um pecado. E aí a gente começa a entender que todas as vezes que nós estamos cansados, nós corremos um risco muito grande. Por isso que o crente, ele tem que estar o quê? Atento, ligado. Porque muitas vezes nós brincamos de ser crente, mas o adversário das nossas almas, esse não brinca de ser crente. Olha só, Davi comete um pecado de adultério. E aí para completar comete o outro pecado, que ele cria uma situação, ele manipula pessoas para que o marido daquela mulher fosse morto. Olha só. E na cabeça dele, talvez ele achou que tudo estava bem. Tudo estava tranquilo. Ele achou que estava bem, já tinha resolvido o problema. Assumiu aquela mulher como esposa dele. Eles estavam seguindo felizes para sempre. Então aquela mulher engravida. Olha só. E Davi era um homem muito de coração. Aquela mulher engravida. E quem aqui, a gente vê que tem alguns irmãos que têm filhos. Eu tive 3 filhos. E assim, eu posso não ser bom em nada na minha vida, mas se tem uma coisa que eu me orgulho em ser, é pai. Os meus filhos, eles são colados comigo. Onde eu estou, eles estão junto comigo. Até hoje eu não tenho filhos, eu tenho amigos, né? Eu tenho mais do que filhos, homens que me trazem orgulho o tempo todo. Então eu fico imaginando eu, né? Um comedor de feijão, né? De bolacha vitarella com manteiga da vaca. Você entendeu? Se sei fazer coisa boa para os meus filhos, né? Imagina só o rei Davi. Imagina só, como é que será ele namorando a barriga daquela mulher, que é a mulher que ele estava apaixonado, que ele amava, sabe? Que ele tinha uma paixão louca a ponto dele não pensar nas consequências. Imagina só ele namorando aquela barriga. Olha, a barriga está crescendo. Olha, está dando o primeiro chute. Olha, está mexendo aqui, amor. Imagina só ele curtindo toda a gestação dessa mulher. Até que chega um momento que essa criança então ela nasce. Só que depois de um tempo essa criança ela fica doente. E aí olha só, essa criança ela fica doente.
E quando ela fica doente, diz a palavra do Senhor que Davi ele entra num movimento do quê? De jejum e de oração. Olha, nós aprendemos de novo com Davi. Poderia ter todos os defeitos e todas as falhas, mas ele sabia que havia poder através do jejum e através da oração. Olha só. Então diz a palavra do Senhor que a criança está doente, filho. E Davi faz o quê? Davi, ele vai para o colo de Deus. Ele vai para o jejum e vai para a oração. Engraçado que as pessoas, os seus servos começaram a ficar com medo. Sabe, porque iam chamar ele para comer, iam chamar ele para beber. Ele, não, me deixa aqui. Eu estou num particular com Deus. Não me tira daqui. Então ele fica ali no movimento com o Senhor, buscando o Senhor. Então diz a palavra do Senhor que passa alguns dias e Davi está ali no movimento com Deus. E a criança então ela morre. E quando a criança ela morre, diz a palavra do Senhor que aqueles homens começaram a sentir medo, começaram a ficar incomodados, porque eles pensaram: como é que a gente vai dar a notícia para ele? Como é que ele vai encarar isso? Davi, que ele era um homem que ainda com todas as falhas e os erros, mas ele era um homem temente a Deus e ele tinha experiência com o Senhor. Ele era um homem inteligente, então ele entende que alguma coisa estava acontecendo. Então ele entende que o seu filho tinha morrido. Então ele vai e questiona, refuta ali os seus servos. A criança é morta? Então eles respondem: sim, a criança é morta. Então o que ele faz? Ele se levanta, ele se banha, ele se unge e ele pede para que aquelas pessoas sirvam pão e água para ele, para que ele venha se alimentar. As pessoas, quando vê esse movimento, pastor, elas ficam incomodadas. Mas espera aí, a criança estava doente, você ficou nesse movimento todinho, e agora a criança morre e você faz isso. Espera aí, tem alguma coisa errada com você, tem alguma coisa diferente com você. Você em tanto sofrimento durante todos esses dias, e agora você aceita assim tão simples. Olha só, a fala de uma pessoa que, com todas as dificuldades e os erros que ele cometeu, mas uma pessoa que conhece o Deus a quem ele serve. Olha só o que ele diz: não tem mais o que ser feito, a criança é morta, ela não vai vir mais até mim, mas eu sim, em algum momento eu vou até ela. Não tem mais o que fazer. Então assim, os sábios, né, as pessoas influentes que estavam perto dele ficaram assim sem entender nada. Mas aí você fala assim: tá, pastor, mas o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer algo muito simples para você. Às vezes nós temos um comportamento que durante muitos anos da nossa vida a gente fica carregando alguns mortos, a gente fica carregando alguns defuntos. Ah, pastor, mas que defuntos são esses? Zacarias capítulo 13, verso 6 diz assim: se alguém lhe disser que feridas são essas, direi eu: essas são as feridas em que fui ferido na casa dos meus amigos. Sabe, queridos, às vezes na nossa vivência, quem está me ouvindo, dá um glória a Deus aí. Às vezes na nossa vivência, na nossa caminhada, nós sofremos algumas decepções, nós somos humilhados, nós somos traídos, às vezes entregamos o nosso coração, sabe, de uma maneira tal, sabe, a ponto de se entregar 100% para uma determinada pessoa, e às vezes essas pessoas nos traem, amizades nos traem, pessoas que não podem nos trair, nos traem, sabe, nos decepcionam, usam das nossas vidas, sabe, às vezes nós fazemos papéis de bobo para os outros, sabe, só que quando cai a nossa ficha e a gente entende que nós estamos passando por isso, isso dói demais dentro da gente. É como se fosse um defunto, é como se fosse uma coisa morta que a gente fica levando dentro da gente como uma mágoa, e a gente não consegue elaborar, a gente não consegue ressignificar isso. Isso fica nos incomodando, isso traz sofrimento para nós, como se fosse um defunto, como se fosse um cadáver que a gente carrega durante anos da nossa vida. E detalhe, a pessoa, né, quando morre, quando ela deixa de viver, quando se torna um cadáver, chega um tempo que ela começa a ficar em decomposição e ela começa a cheirar mal. Tem coisas em nossas vidas, querido, que já era para a gente ter enterrado.
Tem coisa na nossa vida que não era para a gente estar carregando ainda. E aí você fala assim: ah, pastor, mas isso não tem nada a ver. Ah, pastor, veja bem, não é bem assim. Não é bem assim. O que a Bíblia fala em Hebreus capítulo 12? Que existem raízes que são profundas de amargura. Olha só. O que a Bíblia fala, senão Zacarias capítulo 13, verso 6, não estaria na palavra do Senhor? Porque existem coisas que nós vivemos, querido, que se a gente não aprender, que a gente tem que enterrar e tirar isso da nossa vida e seguir com a nossa vida, sabe o que acontece? A gente começa a apodrecer junto com esse cadáver. Se Davi ele tivesse anulado a sua vida, provavelmente ele teria morrido, porque ele não ia comer, ele não ia beber, ele ia ficar doente, ele ia morrer. Uma criança que não ia voltar mais. E ele foi sábio quando ele diz: olha, ela não vai voltar para mim, mas eu vou voltar para ela. Eu vou ir ao encontro dela. Ele está falando: não adianta mais eu parar a minha vida, eu parar tudo que eu tenho que fazer. Eu sou rei, para mim ficar chorando. Ela já foi, acabou. Eu sim vou ir ao encontro dela. Tem coisa na nossa vida, queridos, que a gente tem que abrir mão. A gente fica carregando, achando que só quem está sofrendo é a gente. Não libera perdão. Eu não consigo perdoar, porque veja bem, eu sou filho de baiano com calabrês. E meu filho, nós temos o sangue de Jesus agora. A gente é do céu. Colossenses capítulo 3, que a gente não deve pensar nas coisas de baixo, mas as coisas do alto. Olha só, entende? Não, eu sou filho de pernambucano com espanhol, comigo é na peixeira. Epa! Que é isso? E aí sabe o que acontece? A gente acaba carregando um defunto. Eu vou te contar um caso. Eu era pastor numa igreja, pastor Alonso. E aí tinha uma irmã lá, que ela tinha 2 filhos. 2 filhos essa irmã tinha. E aí um filho parecia muito com o pai, que era o filho mais novo. Então o pai, ele amava esse filho. Tudo que ele fazia, ele carregava esse filho, levava esse filho para lá. Esse aqui é meu filhão. Esse aqui é o micutuzela do papai. Entendeu? Sabe aquelas coisas de pai babão? Então, fazia tudo pro filho. Por outro lado, o filho mais velho era a cara da mãe. Até o jeito, sabe? Ficou do tamanho da mãe. Era igualzinho a mãe. Então ele não dava muita atenção para esse filho mais velho. Só dava atenção para esse filho mais novo. Só que olha só, o tempo foi passando. E eles têm uma empresa de transporte e tal. E o tempo foi passando. O tempo foi passando. E aí olha só, quando a pessoa ela tem uma dor internalizada, na maioria das vezes ela busca uma fuga. E essa fuga pode ser um monte de coisa. Por exemplo, a droga, a depressão, o álcool, a prostituição, né? Um monte de coisa. São dores internalizadas. E se alguém lhes disser que feridas são essas, direi eu: essas são as feridas em que fui ferido na casa dos meus amigos. Só dói quando é amigo, quando é gente próxima, querido. E estranho não machuca, você elabora fácil. Mas o próximo não, você tem dificuldade de esquecer, porque é próximo. Como é que ele vai dar mancada comigo? Ele não pode, eu sou amigo dele. Mas às vezes somos amigos, mas a outra parte não é amigo nosso. Olha só, então o tempo passou. E quando esse menino ele começa a chegar na adolescência, ele começa a se envolver com as drogas. Por quê? Estava doendo dentro dele. E ele tinha que fugir para algum lugar. Olha só. Só que o tempo foi passando. Queridos, ele trabalha com transporte. Ele ficou tão mal a ponto de eles acharem que ele tinha sido sequestrado, que ele tinha sido morto. E as pessoas começar a procurar, que hoje a gente tem um monte de recurso, mas isso faz muitos anos. A tecnologia não era como antigamente. Deles encontrar ele dentro do caminhão, sujo, há dias dentro do caminhão em posição fetal, pastor. Tamanha dor internalizada que ele tinha. Olha só, então essa mãe pegava, trazia, e todo aquele movimento: não, meu filho, vamos se levantar e vamos seguir. Enfim, ele casou. Ele seguiu a vida dele, mas ele continuava carregando esse defunto.
que era o defunto da rejeição. Posso falar um negócio pra você? Esse defunto dói, irmão. Pensa num cara que já foi rejeitado. Entendeu? Rejeição dói. Até hoje eu sou por conta desse jeitinho meu de barba, tudo. Os caras não são muito aceitos. O pastor Abel que é meio doido mesmo. Entendeu? Pensa num cabra que já foi rejeitado. Sou eu. Então olha só, o tempo passou e ele ficou carregando essa mágoa, essa coisa da rejeição, até que chega um ponto, queridos, que ele já estava com a família dele. Tá tudo bem, pastor. Ele desenvolveu uma enfermidade, ele desenvolveu um câncer. Olha só, e ele começou a lutar contra aquela doença. E aí a pessoa, quando ela está doente, o que ela faz? Ela lembra de Deus, não é? Tá com problema no casamento, dinheiro, saúde, Jesus, né? Lembrou. A mãe dele crente, membro ali da nossa igreja, e aí lembra do Senhor. E aí olha só, em vez, ele foi caindo. Eu nunca tinha visto uma pessoa com câncer. O meu padrasto morreu agora no final do ano, então eu acompanhei, sabe? Desde agosto do ano passado a gente veio acompanhando, que ele ficou muito ruim. E quando chegou o mês de dezembro ele internou, e é horrível, porque ele ficou num quarto lá que é o quarto paliativo. E aí não tem o que fazer, é muito triste. E aí olha só, você conheceu ele, você foi lá. E aí olha só, ele pegou e foi ficando doente, foi piorando, até que chegou um momento que os médicos falaram assim, ó, não tem mais o que fazer, tem mais jeito para ele, deixa em casa, qualidade de vida, e vamos esperar a morte chegar. Passou muito mal, corre para o hospital, se não morrer em casa vai morrer aqui, mas não tem o que fazer. E aí olha só, durante esse movimento, pastor Alonso, ele permitiu ouvir e entender que ele estava carregando um defunto, que o defunto era o pai dele. E eu falei, por que a gente não vai até seu pai para conversar? Independente do que ele vai falar para você, a questão é você liberar ele de você, porque você está doente, queridos, e a gente não sabe quanto tempo nós temos. Depois de muita oração e de muita conversa, ele entendeu que ele precisava ir até o pai dele. Pegamos e fomos até o pai dele. Quando ele chega diante do pai dele, o pai dele estava bebendo, jogando palitinho, cigarrão na boca assim. Aí parou o carro, desce o menino. A pessoa, quando ela está na fase terminal do câncer, é bem... impressiona, entende? Então todo mundo está vendo que o cara está doente, não dá para disfarçar. A pessoa fica bem prejudicada mesmo. Então olha só, ele desce, né? Abre a porta do carro, põe as pernas para fora, perto do pai dele, e chega lá e fala assim, pai, eu vi um homem já de 40 e poucos anos. Pai, eu vim aqui para te falar uma coisa. Eu vim aqui para te pedir perdão, porque durante muito tempo da minha vida, eu me senti muito rejeitado pelo Senhor, porque eu sei que o Senhor não me ama. Só que independente do sentimento que o Senhor tenha por mim, eu quero falar que eu te amo e eu te perdoo por tudo, pai. Sabe o que o pai dele fez? Fez nada. Para de besteira, moleque. Ah, desce mais uma pra mim aí. E aí o que aconteceu? Nós entramos no carro e nós fomos embora. Só que assim, aquele defunto, ele foi enterrado aquele dia. E para a glória de Deus ele foi curado. E isso deve fazer aproximadamente uns 15 anos. E hoje ele mora em outro estado, ele é empresário em outro estado. Então assim, pastor, por que ele foi curado? Porque tem defuntos que a gente carrega ao longo da nossa vida e a gente tem que enterrar. Tem defuntos que a gente insiste em carregar, só que não era, já está cheirando mal, sabe, já não combina mais com a gente, já está fedendo e a gente está carregando. É só você olhar, às vezes tem áreas da nossa vida que não vai, e você fala assim, meu Deus, eu vou na campanha, eu dou o dízimo,
eu dou a oferta, eu faço tudo certinho, tomo a ceia. O pastor precisa, eu estou ali à disposição. Por que nessa área não vai? Aí, queridos, como psicólogo eu vou te falar uma coisa. Todos nós temos os nossos segredinhos. Ah, pastor, mas eu não tenho. Tem. Todos nós temos os nossos segredinhos que nós não dividimos ele com ninguém. Entende? Só que tem segredinhos que já se tornaram defuntos e que está cheirando mal. E que se a gente não enterrar, fica difícil da gente viver o sobrenatural de Deus. Olha só, indo para o texto da campanha, a gente entende que a Ruth e a Noemi aprenderam isso daí muito rápido. Porque olha só, você conhece, vocês devem ter visto um monte de pastor falar sobre elas aqui durante a campanha, né? Olha só, morreu o marido, morreu depois que o marido morreu, os filhos se casaram, depois morre um filho, morre outro filho, uma nora vai embora e a outra fica. Só que elas tinham todos os motivos. Primeiro a Noemi para apostatar da fé. Não quero mais saber, olha o que eu passei, que mal, perdi meu marido e meus filhos. Mas o que está acontecendo comigo? E a gente vê uma que caiu ali de paraquedas no meio da situação e fala assim, ó, teu Deus será o meu Deus. Onde você for, eu irei contigo. O teu povo será o meu povo. Olha só, elaboraram rapidinho e entenderam o mistério de Deus. Porque olha só, quando elas tomam essa posição de enterrar o defunto, olha só o que aconteceu na vida delas. Deus levanta um Boaz para cuidar. Você quer que um Boaz se levante para cuidar de você? Você quer ver um Boaz se levantar para cuidar de você? Porque na minha vida vários Boaz já se levantaram para cuidar da minha vida. Entende? Vários, não foi um, nem dois, nem foram vários. Mas para aparecer os Boaz. E a gente, como é que é a campanha lá? Superando as adversidades e vivendo as promessas. Para viver as promessas, a gente tem que superar as adversidades. E superar as adversidades é enterrar os defuntos. O que está morto aí, meu irmão? Para a gente encerrar. O que está morto aí? O que já era para ter enterrado e você está carregando ainda? Ah, pastor, mas não está nada não. Eu estou comendo merenda na minha casa então. Eu estava hoje à tarde orando pela sua vida. E o Senhor falou, vai lá e fala que tem morto que tem que ser enterrado. Tem morto, está fedendo, quer viver o sobrenatural, quer viver as promessas do Senhor. Enterra. Tem coisa que é antiga aí. E você está... Você já ouviu aquele ditado? Colocar a sujeira debaixo do tapete. Deixa eu falar. Existe um cobrador que chama-se Satanás. Cobrador. Esse daí ele é cobrador mesmo. Cobrador. Só que aquele que confessa, aquele que se arrepende e aquele que deixa, alcança misericórdia. A palavra de Deus, irmão, está lá em Provérbios. Seu pastor é Bíblia pura aqui. Entendeu? Aquele que confessa, aquele que se arrepende e aquele que deixa alcança misericórdia. Entende? Enterra o defunto, irmão. Enterra o defunto. Para de carregar ele. Não adianta, não vai mudar. Eu não perdoo. Eu não consigo largar disso, é mais forte que eu. Que papo é esse, meu irmão? Que uma coisa vai ser mais forte que você? Em Cristo nós somos poderosos em Cristo. Podemos todas as coisas, somos mais do que vencedores. Eu não consigo. Tá cheirando ruim. Tem que enterrar. Fica de pé em nome de Jesus. O que tem que enterrar? Todos nós temos os nossos... Vou te contar um caso. Vou contar o caso que a pessoa de outra cidade, ela já morreu. Na maioria das vezes eu sou procurado como psicólogo porque sou pastor. O pessoal sabe que eu sou pastor, me indica, porque tem questões religiosas. E só quem é pastor vai entender o que é questão religiosa. Entende? Então olha só, me procurou uma senhora. Entendeu?
E essa senhora morava em outra cidade. E a família me procura. Olha, minha tia tá doente e tal, né? Já tá avançada de idade, a senhora atende? Falei, atendo. A mulher foi lá, com quase 90 anos, lúcida, inteligente. A mulher, ela senta. E aí, a pessoa, quando ela procura um psicólogo, provavelmente ela tem um conteúdo, ou ela tem um pecado para confessar. Porque ali é o lugar da pessoa confessar também, não é, pastor? Pecado, né? Então vocês, né, aproveitem o pastor que vocês têm. Talvez vocês não sabem a ferramenta que vocês têm aqui. Lá na minha igreja, lá o pessoal não dá paz para mim, entendeu? Fala aí, não dá paz. Vocês aproveitam, tem que aproveitar. Deus colocou aí para vocês. Olha só, essa mulher passa comigo. E aí ela veio uns 2 meses. E ela trazia uns conteúdos até que ela pegou confiança. Ela falou, preciso te falar algo. Falei, pois não. Quando eu tinha 15 anos, eu arrumei um namorado. Vamos falar sobre isso. E aí nós tivemos uma relação sexual. E eu engravidei. Só que naquela época era marginalizado. A minha família ia me matar, os meus irmãos iam matar ele. Então o que acontece? A gente descobriu na época uma pessoa, e essa pessoa fazia lá uma garrafada, e aí eu tomei e eu abortei. Já estava grande quando eu abortei. Essa pessoa, ela conviveu com isso por quase 70 anos. Deixa eu falar um negocinho para você aqui. Todos nós temos os nossos segredinhos. Entende? Você tem o seu, eu tenho os meus. Só que tem segredo que já virou um defunto. E a gente tem que enterrar ele. Olha só, essa mulher é uma serva de Deus. Se casou depois com uma outra pessoa, viveu, teve filhos e tal. Só teve filhos. E aí passou uma vida inteira servindo a Deus com essa culpa, com esse defunto dentro dela. Quando ela traz isso para mim, sabe o que aconteceu, irmã? Uma semana depois ela partiu para Vila Abraão. Só estava esperando isso. Foi só a desculpa para o Senhor levar. Você está me entendendo? Você está entendendo o que eu estou falando? Todos nós temos os nossos defuntos, irmão. Só que assim, não vale a pena ficar carregando. Tem que enterrar. Você sabe por quê? Senão o tempo passa e aí a gente deixa de viver. Nós retardamos as promessas do Senhor. Essas duas aprenderam isso rápido demais. Então Deus levanta um Boaz para cuidar delas. Qual é o defunto? Qual é o seu defunto? Qual é o seu defunto? Eu poderia sapatear, sair rodando aqui, pulando. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Eu quero que você pegue o seu defunto aí. E eu quero que você sepulte ele de uma vez por todas, para você poder viver o sobrenatural do Senhor. Tudo vem de ti. Terra o defunto aí. E tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Tu és a direção. O sol a me guiar. Se tiver difícil para enterrar, vem aqui na frente que eu ajudo você a enterrar ele. Pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir
Senhor, nesta noite, Pai. Porque nós queremos no Teu poder, Senhor. Porque, Pai amado, tudo aquilo, Senhor, que estava fedendo, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que tem se levantado, Senhor, contra as nossas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que cala por terra, que seja enterrado, Senhor. Que o Teu nome venha a ser glorificado, que o Teu nome venha a ser exaltado, Senhor. Que o Senhor venha levantar Boaz, Senhor, para cuidar de nós, Senhor. Que a gente venha viver as Tuas promessas, Senhor. Toma nas Tuas mãos, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Estabeleça o Teu reino, Senhor, o Teu governo, Senhor. Sem o Senhor não nos somos nada, Senhor. Amém, tem caixa, olá, Sunefon. Toma, Senhor. Olá, Sunefon. Amém, tem caixa, olá, Sunecai. Toma, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Levanta Boaz, levanta Boaz, levanta Boaz, Senhor. Seus pés, és tudo que preciso pra viver. Eu me lanço aos Seus braços onde encontro meu refúgio. Em nome de Jesus. Levanta suas mãos agora. Fala assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aquilo que fedia, aquilo que estava morto, aquilo que eu carregava e que não tinha jeito, nesta noite eu enterro. Isso não faz mais parte da minha vida, porque nesta noite o Senhor, Ele levanta Boaz para cuidar de mim, para cuidar da minha casa, para cuidar da minha família. Só quem crê nisso, aplauda o Senhor. Tem vitória. Tem uma coisa que a gente tem que ter certeza, é que nós servimos um Deus que Ele é bom, e que Ele nos ama, e que Ele conhece a gente. Se você teve a pulsão de sair da sua casa e de vir até aqui nessa noite, depois de um dia de trabalho, de ver, sabe, eu não sei o que aconteceu no seu dia, eu sei o que aconteceu no meu dia, eu sei qual foi os levantes que eu tive que enfrentar durante esse dia. Mas nós estamos aqui. Você acha que o Senhor não olha para isso, querido? Então assim, tenha certeza que já foi sepultado. E agora o Senhor levanta Boaz. Fique pronto
Fique pronta para ver o que os Boaz, como eles serão usados através do Senhor para abençoar as vossas vidas. Deus abençoe em nome de Jesus.